Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blau, podcast Pega a Visão. Eu sou Pedro Moreira, sou diretor científico da Blau e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios de quem está construindo a carreira oftalmológica, como montar um consultório do zero. Esse foi, inclusive, o tema de uma palestra excelente ministrada pelo nosso convidado, no primeiro Fonaro. Estamos recebendo hoje o Dr. Gustavo Runi. O Dr. Gustavo é graduado em Medicina pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele fez residência em oftalmologia pela PUC Rio. Ele é especialista em retina, catarata, trauma ocular. E o grande diferencial é que ele une a excelência médica a uma base muito forte de gestão. Ele possui MBA pela FGV, formação em liderança cirúrgica por Harvard e grande experiência prática na gestão da Clínica do Olhar. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Pedro, muito obrigado. É uma honra estar aqui falando para todo mundo da Blau. Espero que a gente tenha uma conversa bem interessante e que seja útil aí para todo mundo. Com toda certeza. Pronto. Começando então, como eu estou no 11º semestre, já de olho na residência de oftalmologia, eu sinto que a faculdade acaba focando muito, quase 100% somente na técnica da medicina, e quase nada em gestão. Então, pensando naquele médico que acaba de concluir a especialização, qual é o maior erro de planejamento que ele acaba cometendo ao decidir abrir seu primeiro consultório? Qual é a maior dificuldade que nós acabamos tendo nessa situação? Olha, Pedro, a primeira questão é que a gente sai formado da carreira de médico como um técnico em doença, tá? A gente não aprende nada, a gente não aprende uma burocracia sequer, o que que precisa para abrir um consultório, quais são as licenças, como é que é a parte burocrática, nada, nada, nada. E isso acaba se tornando um problema na nossa vida, porque se tu não tem uma base, alguém que conheça, ou não comece trabalhando para outros, tu vai acabar sofrendo muito com relação a isso, tá certo? Então, isso é uma coisa que nós deveríamos saber um pouco mais e não sabemos, tá? O melhor jeito é começar falando com outros ou ao longo do curso começar pensando. Mas a gente precisa ter alguma coisa na área médica, tá? Para saber fazer. Outra coisa que a gente não sabe também, e esse é o foco dessa minha explicação inicial, a gente não aprende a lidar com dinheiro. E na fase inicial, medicina ainda é a carreira que melhor paga em salários iniciais. E muitas vezes quem não está acostumado a comer mel, quando come se lambuza, tá certo? Hum, Ganha um pouco de dinheiro, um pouco mais do que estava acostumado e começa a gastar em bobagem, começa como é que eu vou dizer, a contemplar os seus desejos e ansiedades em vez de pensar num longo prazo e começar a se organizar cedo. Se a gente for estudar lá a fórmula de juro composto e de ganhos, etc., investimento, o principal componente é tempo. Portanto, quanto mais cedo a gente se organizar, quanto mais cedo a gente começar a economizar, mais fácil vai ser a nossa aposentadoria, mais confortável ela vai ser, porque tem que lembrar que nós não somos eternos. Por exemplo, ser um oftalmologista, essas mãos aqui, em algum momento da nossa vida, vão começar a tremer. E tu tem que estar preparado para quando esse momento chegar. uhum. Com certeza, é uma questão que muitas pessoas não pensam, né? Nessa questão de poupar, de começar a economizar, acabam gastando muito logo no início. E eu acho que essa é a maior dificuldade de... As pessoas acabam pensando, né? Dentro da oftalmologia é muito mais caro montar um consultório do zero comparado a outras especialidades, por conta dos equipamentos de alto custo que tem dentro da oftalmologia. E acaba que muitas pessoas acreditam que a oftalmologia é algo mais de família, justamente por conta que vai herdar um consultório já pronto, e acabam deixando passar essa oportunidade de fazer a residência dessa área, por conta desse receio, né? Então, o que o senhor acha que, para quem está pensando em fazer oftalmologia ou para quem está querendo montar o primeiro consultório, com um orçamento assim mais apertado, de recém-formado, o que é essencial justamente para poder iniciar já os atendimentos com certa qualidade
e o que pode ficar para um segundo momento, né? Que não é tão necessário para montar um consultório inicialmente. Perfeito, a pergunta é bastante pertinente e bastante boa, tá? Oftalmologia realmente tem um consultório, tem uma estrutura mais cara do que as demais especialidades na média, claro. Se tu for abrir uma clínica de radiologia, tem um monte de máquina cara lá que tem que comprar também, um dos exemplos. Uhum, Mas a gente também sabe que muitas pessoas acabam se endividando ao longo do curso para poder fazer sua formação, tá? Isso tem que ser respeitado e muitas vezes essa pessoa quer pagar essa dívida primeiro. Então não existe uma fórmula mágica, tá? Tem o que é o melhor para a tua necessidade. E existem várias necessidades, várias realidades com diferentes camadas de complexidade. Mas, assim, eu começaria, se for do zero, num lugar isolado, sem sócios, eu começaria comprando um consultório com máquinas usadas. O mercado de segunda mão é bastante grande no nosso país, em todos os lugares, acredito eu, tá certo? Ah, inclusive em países em que tem um modelo muito importante de depreciação que entra no cálculo contábil, no cálculo tarifário, isso também é importante, tá? Muito cuidado, aquilo que a gente falou, começa a gastar logo o dinheiro. A primeira coisa normalmente é comprar um carro bom, tá? O que que tu tem que pensar quando tu for fazer? Um consultório compra um carro, mas um carro não compra, tá certo? Não uhum, compra um consultório, pelo contrário, ele perde valor. E é uma. E como a gente falou lá no Fonaro, compra é um processo emocional. Depois que tu comprou, terminou a graça. O legal é o processo de ir atrás, investiga, uhum, não investiga, quero, não quero, e aquele frisson. Depois que tu comprou, aí fica só a dor do dinheiro do teu bolso que ficou mais leve, tá certo? Mas também depende muito da área, se tu tem alguma subespecialidade que tu for fazer, tá? Isso precisa ser pensado e considerado com carinho, porque, por exemplo, fazer retina sem um OCT é bastante difícil. Como é que tu vai indicar injeção intravítrea, tá certo? uhum, Estou falando um pouco mais da minha área. Ou daqui a pouco tu vai fazer catarata, tu vai fazer catarata sem um biômetro, por exemplo, fica complicado. Tu pode começar pequeno e de repente indicar para clínicas maiores, tá? É um exemplo, hoje nós estamos estruturados, a clínica já tem mais de 4 décadas, a gente presta serviço do ponto de vista diagnóstico para vários colegas da região inteira. São parcerias que foram construídas ao longo dos anos e funciona bem, é uma relação ganha-ganha. Por exemplo, tu não faz retina, mas tu tem muito paciente diabético. Vale a pena para ti comprar um angiógrafo, por exemplo? Tem que pensar, porque é uma máquina cara. Ah, vale mais a pena fazer uma parceria com uma clínica e mandar para essa clínica, entendeu? É outra coisa que a gente faz bastante. Então, isso sempre se busca. Médico tem que cuidar porque bota muito ego na conta, tá? Não, ego não entra na equação. Busque maneiras que vão tornar a tua vida mais tranquila e que também isto vai ter um resultado. A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa e aquilo que coloca o pão na nossa mesa. uhum. Com certeza. Uma questão que o senhor chegou a abordar agora, a questão em relação a ter um sócio. O senhor acha que vale a pena abrir uma sociedade assim que terminar a residência? Ou geralmente muitas pessoas acabam trabalhando para algumas clínicas, hospitais mais consolidados para ganhar um pouco mais de experiência e aos poucos ir montando seu consultório do zero? O que o senhor tem a opinar em relação a isso também? Também não tem resposta certa. Eu, no meu caso, é uma sociedade familiar. Eu sou sócio com os meus irmãos, era com o meu finado pai. Tu pode ter um grande amigo na residência, um faz segmento anterior, o outro faz segmento posterior. Ou daqui a pouco vocês querem fazer uma clínica do glaucoma, são 3 sócios que fazem glaucoma, que é uma coisa que tem espaço. Ou uma clínica da criança, um faz glaucoma pediátrico, outro faz retinopatia da prematuridade, outro faz catarata congênita, enfim. O que é importante quando você fala sobre sociedade é como nós vamos terminar essa sociedade caso a gente brigue. Ah, a gente comprou um monte de aparelho junto e agora eu quero ficar com a CT, mas eu também quero ficar com a CT. Não. Coloque as cláusulas desde o início. Contrato a gente faz para não precisar usar. É que nem curso de defesa pessoal. A gente aprende a lutar para nunca precisar lutar.
tá certo? A Uhum. gente compra uma arma para não precisar usar nunca essa arma. São coisas que, medidas de urgência de casos extremos. Daqui a pouco tu tem um sócio que, ou uma sócia que casou, que quer ir para outro lugar, ou enjoou da cidade, ou não se adaptou, ou mudou, vai abandonar a oftalmologia e quer vender miçanga na beira da praia, entendeu? Todas as alternativas, as pessoas têm, graças a Deus, a possibilidade e a liberdade de mudar de vida de acordo com o gosto delas. Então, o que sim tem que ter claro são os critérios para quando não dá certo. Quando dá certo, e existem vários casos de famílias, de colegas que se juntaram e fizeram grandes clínicas, é maravilhoso. Mas quando não dá certo, briga de médico normalmente costuma terminar mal. Uhum. É isso que eu vejo muitas pessoas comentando, né, que são grandes amigos, acabam montando uma sociedade, uma clínica em conjunto e acabam, no final, sempre terminando mal. O que tem que cuidar, tá? A gente não mistura amizade com negócio. Nós, latinos em geral, somos um pouco amadores neste sentido. A gente costuma personalizar as críticas, as análises e os comentários. E isso não tem nada a ver, tá? A gente pode brigar dentro da clínica porque não se acertou num ponto de investimento, de melhoria, um quer melhorar a decoração da clínica, o outro acha que tem que comprar um novo aparelho, um exemplo, tá? Uhum. E isso termina e no final do dia a gente senta no boteco para tomar cerveja junto e não mistura o negócio, vai comer um churrasco na casa do outro, tá? Mas quando tu começa a misturar negócio com amizade, eu vou lá porque ele era muito legal na residência. Não, eu quero um sócio que seja trabalhador, que tenha os mesmos valores que eu, tenha uma mesma perspectiva que eu. Daqui a pouco tem um que almeja ter uma grande carreira, bastante reconhecida, com uma carreira internacional, aulas em congresso, e outro que é uma vida mais tranquila. Pode até funcionar, mas às vezes não funciona. Ou um quer viajar, um gosta demais a congresso e outro não gosta tanto e reclama que um dos sócios viaja demais e o outro de menos. Isto pode dar certo se os critérios forem previamente combinados, se é um ganho em sua produção, mas ao mesmo tempo está ocupando a estrutura da clínica do ponto de vista do outro. Já o outro diz que esse reconhecimento traz mais reconhecimento para a clínica em si, para o outro sócio haveria um ganho indireto também, tá bem? Eu estou te dando Uhum. vários exemplos aqui, várias coisas que tem. Mas todas essas questões precisam ser pensadas e precisam ser discutidas e não é só discutir uma vez no começo, devem haver reuniões com uma determinada frequência, e isso pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral, enfim, mas elas precisam haver com frequência para que porque a gente vai mudando e as necessidades e demandas também vão mudando, e isso é cada vez mais rápido. Uhum. Com certeza. Agora, outra questão que é muito discutida é em relação a alguém que está abrindo um consultório do zero. Tipo, um recém-especialista acabou de terminar a sua especialização, seu fellow, e está querendo agora abrir seu consultório, seu... Geralmente, o senhor aconselharia essa pessoa a buscar credenciamentos de vários convênios, trabalhar com convênios, para acabar gerando um volume inicial, né, ganhar um certo reconhecimento, ou acabar o ideal é ter uma paciência e focar apenas na construção de um público mais particular desde o primeiro dia. Tem que dar uma olhada para o censo, tanto da população brasileira, acho que o último é de 2022, e dar uma olhada para o censo do CBO também, que eu acho que é de 21, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado nas datas, me perdoem. Para ver qual é a necessidade local, tá certo? A distribuição Uhum, do modelo de saúde no Brasil é mais ou menos 70 a 75% da população SUS. Então é muito mais fácil tu começar uma carreira no SUS, há demanda para isso, as clínicas procuram. Sempre tem gente querendo trabalhar. Vou te dar um exemplo: nós mesmos hoje temos duas vagas, tá? Para colegas que queiram vir trabalhar, porque é uma demanda que existe. 20 a 25% da população, mais ou menos, é planos de saúde, e isto varia muito conforme o desemprego no país, porque quase 40% dos planos de saúde são pagos pelas empresas, tá? E tu uhum, vai ter 1 a 2% da população que é medicina paga. Esta última alternativa, ela é uma opção mais difícil que leva tempo para ser construída,
mas no longo prazo ela te dá mais tranquilidade. Ela leva muitos anos, não é em 1, 2 ou 5 anos, tá? Leva mais de 10 anos para tu te posicionar nesse mercado. As pessoas têm que ver aonde que tu agrega valor, tá? A parte de planos também depende muito da região, da cidade, qual é o plano, porque tem planos que já estão super saturados e não querem mais médicos produzindo, porque eles vão acabar gerando mais gasto também, certo? Uhum. Para esse plano, então eles não querem. Vai depender muito da região. Há regiões no Brasil super carentes que não têm oftalmologista, precisam ser vista. Ao mesmo tempo, se tu for um super especialista, tu precisa considerar um centro maior para que os outros colegas te encaminhem esses pacientes. Então, não tem como te dizer se A, B ou C é melhor. Depende muito do que tu quer. Daqui a pouco tu é um cara que gosta de atender de uma maneira mais rápida, mais prática, ou tu é um cara que gosta mais de bater um papo com o paciente durante a consulta. Isso é perfil, tá certo? Uhum. E aí tu tem que ver qual desses te agrada mais também. Com certeza. Agora, em relação ao SUS, geralmente quem pretende começar a trabalhar no SUS tem que buscar algum consultório, alguma clínica, hospital já vinculado, ou teria como abrir um consultório e buscar disponibilizar vagas do SUS, tentar esse credenciamento? Vai depender da região também. Muitas regiões do país são bem atendidas, então já existem centros estabelecidos, tá certo? Que é uma maneira mais fácil, porque já dispõe ao colega toda a estrutura instalada. E tem outras regiões do país que não tem nada ainda, que a saúde pública é super carente. Depende também do orçamento de cada estado, de cada município, ou de cada região, melhor dito também, tá? E aí tu também pode começar do zero. O pioneiro sempre vai pagar mais caro, tá? Mas ele também colhe os frutos depois. Uma das questões que eu vejo muito ser discutidas e tem um receio muito grande em relação a os acadêmicos que querem fazer residência, em relação até mesmo quem já está dentro da residência e quer fazer um fellow, é a dificuldade de se inserir no mercado local. Por exemplo, uma pessoa que é no estado da Bahia, quer fazer uma residência em São Paulo, ele tem receio de quando voltar para casa não vai ter tantas oportunidades como alguém que faça residência no próprio local, no próprio estado, por conta de não ter muitas referências. Eu acho que isso realmente é algo a se pensar para quem está querendo fazer residência fora, é algo realmente a ser pensado. A pergunta é boa e essa preocupação ela deve existir, ela precisa ser ponderada, tá? Não é só fazer boa ciência, tem que saber fazer negócio também, tá? Mas o meu finado pai sempre dizia uma coisa que eu gosto muito de lembrar com carinho, que é o seguinte: para quem é bom sempre vai ter espaço em qualquer lugar. Ponto. Seja trabalhador e seja honesto. Essa é a única coisa que interessa, tá? Se tu for um cara muito bom, o próprio serviço nesse exemplo que tu deu aí do baiano que foi para São Paulo, ele vai acabar sendo absorvido por alguém em São Paulo porque há uma demanda eterna em qualquer lugar por boas pessoas, tá? Se ele resolver voltar para casa, e ele for bom, ele também vai acabar conquistando o espaço dele. É um pouquinho mais difícil, com certeza, mas o boca a boca, os pacientes acabam falando um para o outro. Eu estou aqui agora em Santa Maria faz quase 7 anos e a maioria dos meus pacientes não vem por causa da publicidade, vem por indicação, tá? Muita indicação é do familiar, do amigo, do colega, etc. Porque se sentiram bem acolhidos, se sentiram bem atendidos, ficaram contentes com os resultados apresentados. A gente não é milagreiro, a gente não resolve tudo, a gente tem problema quase todos os dias. Isso é natural, tu tem que saber enfrentá-los, tem que ter humildade para enfrentar e aceitar os problemas e aceitar as suas limitações, principalmente, tá? Mas a fórmula mágica eu adoraria ter. Então, assim, no Brasil, claro, hoje tu tem muito lugar que está saturado, tá? Mas mesmo com essa saturação, eu acredito que as boas pessoas vão achar o seu nicho. A ciência também evolui e vão surgindo necessidades que antes nós nem sabíamos que as teríamos, tá certo? Então, isto também pode ser considerado. Eu vou lá e eu quero fazer glaucoma, mas daqui a pouco surge uma oportunidade para fazer estrabismo, tá?
para fazer o VIT, porque apareceu uma coisa nova, ou agora a genética, que está muito em voga, tá? Tem que ter a cabeça aberta para mudar também. Não é aquilo que eu falei há pouco, não é fazer só o que gosta, é fazer o que a vida também te oportuniza para que tu descubra coisas que tu nem sabia que tu podia gostar. Uhum. E outra dúvida que eu tenho é em relação a essa questão da especialização, né? Porque, querendo ou não, para ser um especialista, você acaba sendo 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, dependendo do fellow, são mais 2 anos, e acaba que demanda muito tempo. Você acredita que esse tempo acaba sendo recompensado com esse esforço de tanto de cada vez mais precisar ser subespecialista, mais especialista? Acaba que vale a pena ou, por exemplo, só fazer a residência de oftalmologia e atuar como um oftalmologista geral já recompensa, dependendo do local que vai atuar? Que eu acho que muitas pessoas têm esse receio por conta da idade, né? Alguns já estão com 40 anos, 45 anos, têm esse receio de fazer uma especialidade que demanda tanto tempo. Então, no Brasil nós temos, felizmente, muitos serviços de residência de oftalmologia bons, que os colegas saem bem formados, aptos a fazerem as principais coisas. Com o advento dos fellowships e maiores demandas e a evolução do conhecimento, acabou abrindo muito fellow de todas as especialidades, porque não tem mais como nós colocarmos todo o conhecimento dentro de um serviço, dentro de um programa de 3 anos da Uhum, residência. E poderia ser 4, poderia ser 5. Não tem como colocar tudo, ensinar tudo nesse período. Então as pessoas têm que acabar optando por algum caminho. É uma conta minha, tá? Isso não tem estudo, não tem nada. Mas para mim, cada ano de especialização vale por 10 anos de trabalho que tu ganha na frente. uhum, Porque é muito difícil fazer tudo bem. Tem oftalmologistas fantásticos, pessoas maravilhosas, inteligentes, estudiosas, que sabem muito de quase tudo. Mas um subespecialista também tem que saber onde ele vai aplicar esse conhecimento, tá certo? Vamos pegar alguma coisa aí um pouco mais delicada, retinopatia da prematuridade, tá certo? Um oftalmologista generalista vai ter certa dificuldade, mas ele tem condições de diagnosticar, ou encaminhar, ou pelo menos dar a conduta. Agora, fazer o tratamento, fazer o cuidado já é uma outra conversa, né? uhum, Então, são coisas que, ou especialidades que não têm tantos colegas atuantes como neurooftalmologia, por exemplo, tá? Qualquer oftalmologista consegue fazer um diagnóstico básico de pares cranianos, etc. Mas isto eu sou muito favorável de que as pessoas estudem o quanto elas conseguir, principalmente se por trás há uma família que pode dar esse suporte ou se essa pessoa tem recursos para isso. uhum. Agora uma pergunta um pouco polêmica em relação à optometria, que é algo que está crescendo cada vez mais no nosso dia a dia, no nosso, principalmente na vida dos oftalmologistas, que tem esse receio, principalmente aqueles que não têm nenhuma especialização ou que não têm nenhum fellow, que acaba tendo uma concorrência um pouco direta, por conta dos valores que eles cobram, né, nas consultas, serem valores bem populares e acabam tendo essa preferência pela população, né? Eles preferem pagar mais barato para ter um exame mais básico. Assim, eu acho que essa concorrência vai ser algo que vai atrapalhar a vida dos oftalmologistas no futuro. É algo que vai acabar exigindo ainda mais especialização. A pergunta sobre a optometria, ela tem várias camadas que precisam ser discutidas, tá? A primeira delas é com relação à regulação, em que um oftalmologista, ele obrigatoriamente, isto é, ato médico, ele tem que passar por 6 anos de faculdade mais 3 anos de residência. A optometria, eu não sei exatamente, mas é um curso muito mais curto,
tá certo? De menor tempo, para que a pessoa queira ou se apresente para fazer a mesma coisa, tá? Uhum. Então, assim, isto já é uma desvantagem competitiva enorme contra o médico, tá certo? A questão do preço eu não vejo como tão importante. Tem colegas famosos que cobram mais de R$ 1.000 uma consulta e têm agenda cheia. Uhum. Claro que a maior parcela da população existe uma demanda em que eles vão atrás do preço. A questão é que nós precisamos nos perguntar, eu não sei a resposta. Esta pessoa sabe que ela não está tendo uma avaliação completa, tá certo? Isso precisa ser pensado. Não é que vai interferir no mercado da oftalmologia, já interfere. O grande problema, por exemplo, como em lugares nos Estados Unidos, em que os optometristas já têm, alguns estados já é permitido inclusive fazer intervenção. Ah, a gente sempre acha assim, o oftalmologista trata só de olho. A gente consegue fazer mais diagnóstico de mais de 20 doenças diferentes através de um exame de fundo de olho, por exemplo, tá? Uhum. Se não mais. Então, estas são as coisas que precisam ser discutidas e precisam ser pensadas. O optometrista pode vender óculos, o oftalmologista pode vender óculos, vai liberar geral, como é que vai ser? Muita gente sempre fala de uma ordem espontânea, de um ponto de vista anárquico, tá? Não desorganizado, mas sem um ente que controle tudo isto. Então, esta é a grande dúvida, a grande pergunta que precisa ser questionado aqui os prós e os contras. Se é só vantagem para um lado e só obrigação para outro lado, aí eu sou totalmente contra. Uhum. Com certeza. Pronto. E para finalizar, vamos com uma perguntinha que eu preparei. Foi que aproveitando essa bagagem do senhor com a teoria e a prática também com o MBA, em relação também à experiência clínica, se o senhor pudesse dar um conselho único de ouro para um oftalmologista que está pretendendo inaugurar a própria clínica na semana que vem, qual seria esse conselho que o senhor daria para essa pessoa, para alguém que está começando agora, do zero, né? Então, na verdade, assim, mais do que para a própria clínica, a primeira dica que eu vou dar é estudar idioma. Se não fala inglês, está muito atrás dos outros, tá? Não consegue se atualizar. A inteligência artificial, etc., Google, ChatGPT, enfim, conseguem dar um contorno nisso, mas tu perde muita oportunidade. Tu nunca vai ser o pioneiro, tá? Nesse ponto de vista. Tu não precisa fazer um MBA logo de cara, porque é uma coisa cara, mas tu precisa saber fazer uma contabilidade básica. Então, faça um curso de ciências contábeis. Na internet está cheio de coisas. As pessoas vão falar, na internet só tem porcaria, nas redes sociais só tem porcaria. Só tem porcaria porque tu só procura porcaria. Tu pode procurar as coisas boas. É tu que dá o uso para isso, tá certo? Mas ter um bom conhecimento das contas e, sobretudo, treinar a tua equipe, eu acho que é o principal, tá certo? Recursos humanos é a parte mais difícil de qualquer tipo de negócio, não só dos nossos. E o treinamento dessas pessoas não é uma vez e tchau, é constante, tá? Porque, sobretudo numa área sensível como é a da saúde, uma informação mal repassada, uma atividade mal realizada pode comprometer desde uma maneira não tão séria, mas até uma maneira bastante grave, a saúde de um outro ser humano. Então essas são as, digamos, as dicas chaves, na minha opinião, para quem está começando agora. Pronto. Muito obrigado, doutor, pela essa participação, pelos conselhos que o senhor deu para todos nós. Agradeço muito essa participação, foi muito enriquecedor esse momento. Obrigado mesmo. Imagina, Pedro, eu que agradeço a ti, agradeço a Blau a oportunidade. Eu sempre gosto de falar muito com o pessoal jovem que está começando, muitas vezes não tem um acesso direto a um conhecimento, ou não Uhum. teve o privilégio de ter uma família que ensine, tá certo? E contem sempre comigo. Obrigado e obrigado pelo espaço. Uma boa semana aí, um bom dia, uma boa noite para todo mundo.